As redes de atenção à saúde, elas são, podemos defini-las como arranjos de organização das ações e de serviço de saúde, mas que miram, né, a provisão da atenção contínua, da atenção integral, nos vários níveis, com qualidade, né, com responsabilidade pela pactuação e humanizada. Então, é um arranjo que visa colocar essas qualidades da assistência de maneira em que uma alimente a qualidade da outra. Então, os nossos dispositivos de assistência, eles são salpicados no atendimento das fases agudas. Acontece que no Brasil e no mundo a população tem apresentado características epidemiológicas de transição, né? Primeiro, nós sofremos, por exemplo, no Brasil, no fenômeno chamado tripla carga de doenças. Nós ainda temos doenças infecciosas como sarampo, como coqueluche, poucos casos, mas temos também doenças dengue, malária. Ao mesmo tempo, nós apresentamos doenças degenerativas, né, as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, câncer, hipertensão arterial, né, e nós também temos, né, na tripla carga as doenças causadas por causas externas, né, as mortes, sobretudo, em cima do jovem, homem, adulto, né, e a violência e as causas externas por morte. Então, essa tripla carga de doença também conversa com outro fenômeno, que é o envelhecimento da população, né? Então, quando você olha a pirâmide etária no Brasil, que era uma pirâmide mais clássica, hoje em dia ela vai se tornando algo mais amorfo, em que o número maior de pessoas chega a 60 anos, a 70 anos de vida. Quem trabalha na gestão da saúde sabe que uma pessoa idosa ela é cara, porque quanto mais idade, maior a possibilidade de você ter uma intercorrência de condição crônica de hipertensão e todos os desdobramentos da hipertensão, do diabetes, de doenças osteoarticulares que são caras de tratamento. Então, nós temos vamos dizer assim, um sistema de saúde, em termos de dispositivos assistenciais, obsoleto. Obsoleto porque ele conversa ainda com uma demanda da população de fase aguda. E a maior demanda da população e o que mais pesa nos recursos da gestão em saúde é a condição crônica das doenças. O Ministério da Saúde, neste momento, para o quadriênio 2012-2015, selecionou 4 redes, né? É a rede cegonha, que dá conta dessa continuidade do cuidado da gestante até a criança de 2 anos. Então você repara como o recorte é diferente. Não se trata mais do que faz atenção primária, média, alta complexidade, se vai para o hospital ou se fica para atenção básica. Eu tenho que garantir qualidade de assistência, vitalidade, a mulher desde o momento em que ela engravida até o momento que a criança faz 2 anos de idade, né? É um contínuo horizontal em que você tem que integrar os cuidados. Importa muito mais a qualidade da assistência que se oferece do que se é o hospital conversando com a atenção básica, se é SAMU. Essas pessoas têm que se entender. Esse é o processo organizativo. A gente tem a rede de urgência e emergência, que é outra organização com alguns problemas no Brasil, não é? Onde urgência se confunde com emergência, aonde pressa também se confunde com urgência, aonde eu tenho em filas de grandes hospitais dores de cabeça causada por uma sinusite e dor de cabeça causada por um acidente vascular cerebral hemorrágico, por exemplo, os 2 na fila, né? E um não tem nenhuma característica nem de urgência nem de emergência, talvez a emergência pela cefaleia, dor de cabeça forte que acomete, mas são 2 casos com níveis de complexidade completamente diferentes. Então essa rede também está em discussão. A terceira rede é de atenção psicossocial, né? Quer dizer, não mais discutir quem tem hospital ou quem tem CAPS, né? Os centros de atenção psicossocial, ou consultórios de rua, ou unidades de acolhimento, mas sim eu olhar para um município com 15 mil habitantes e saber o que aquele município precisa ter para atender a demanda de atenção psicossocial da sua população, né? E a quarta rede é a rede do atendimento
ao câncer de colo de útero e de mama, né? Esses dois indicadores ligados a essas redes, no que diz respeito ao Maranhão, nos fazem nos sentir muito constrangidos, né? Nós temos o segundo pior coeficiente de mortalidade infantil, não é? E nós temos um dos piores coeficientes de atendimento de câncer de colo e de câncer de mama no Maranhão. As 4 redes já discutidas aqui não estão implantadas ainda no Maranhão. Nós estamos em fase de discussão dessas redes na Secretaria de Saúde com os 217 municípios, prefeitos e secretários municipais de saúde. Uma discussão que, na realidade, precisa ser antecedida de uma estruturação do Estado, né? O Ministério da Saúde criou, no ano passado, em 2011, um novo colegiado que antecede a Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, né? E media a CIB e o Conselho Municipal de Saúde, que são as comissões intergestoras regionais, chamada CIR. No Maranhão são 19. Cada CIR é composta por 13 a 17 municípios. E a ideia é fazer dessa CIR, vamos dizer assim, uma visão mesmo de mini-estado, vamos dizer, no bom sentido, né? Quer dizer, eu tenho 17 municípios que têm uma configuração política, geográfica, assemelhada. De tal maneira que esse conjunto de municípios, eu uso muito a metáfora da pizza, não é? Eles formam uma pizza de assistência e saúde, quer dizer, eles têm que ter capacidade de garantir 100% da demanda de saúde. Como? Pactuando entre eles. Nem todo município tem que ter maternidade que faça cesariana, por exemplo. Nem todo município tem que ter um laboratório que faça eletroforese de proteína. Mas os municípios de uma CIR juntos têm que pactuar esses dispositivos de saúde que garantem a saúde da população. Então, há estados que já têm CIR há mais de 10 anos. Há estados no Brasil que fazem concurso para a eleição do secretário municipal de saúde. Ou seja, para ser secretário municipal de saúde, eu tenho que passar numa prova de SUS. Eu tenho que entender de SUS, que hoje em dia tem uma legislação muito rica e que é determinante, que é grave quando a gente não cumpre. A nossa realidade maranhense ainda está um pouco distante disso, né? Nós temos gestores municipais de saúde com pouco preparo para o domínio de toda essa legislação e, sobretudo, domínio de informação ao SUS. Então, nós temos dados e indicadores de saúde no Maranhão, muitos deles subnotificados, porque o município ou não tem o hábito de informar, ou não sabe informar, não sabe preencher, ou tem uma conectividade muito fraca que também não permite baixar os impressos e preencher online. Então, essa dificuldade, ela antecede as redes, porque as redes, elas têm que ser pactuadas na CIR. Então, por exemplo, a rede cegonha, que eu já dei até o exemplo aqui, eu preciso garantir à mulher, quando eu faço adesão à rede cegonha, aonde ela vai parir. Estou tratando, por exemplo, estou tratando das mulheres que têm parto normal. Estou tratando de cada 10 grávidas, 7 terão parto normal. Quando um município faz adesão à rede cegonha, ele tem que garantir à mulher todo o pré-natal, né, todos os exames necessários, e ele tem que garantir aonde ela vai ter neném. Quer dizer, um município ele pode continuar atendendo as suas gestantes da maneira que atende. Ele não vai receber diminuição de recurso, ele continua tendo repasse. Mas se ele aderir à rede cegonha, por exemplo, uma das redes, ele tem recursos novos que são extremamente interessantes para uma boa gestão. As principais dificuldades, e se colocam quase como desafios para a implantação das redes no Maranhão, primeiro é essa, entre aspas, juventude das CIR no Maranhão. Elas começaram a se constituir em outubro do ano passado, então elas não têm nem um ano de vida. E quando eu faço essa brincadeira de um ano de vida, eu estou querendo marcar a incipiente ainda tradição de discutir política de saúde em cima de dados epidemiológicos. Uma outra dificuldade
é que as redes responsabilizam diretamente os gestores municipais para aquilo que eles pactuam. A outra questão, outro desafio, eu já comentei aqui, mas vou frisar, é essa ausência de valorizar, de tradição que valorize a informação ao Sistema Único de Saúde. Quer dizer, existência de indicadores sólidos, robustos, que consigam realmente registrar a realidade de saúde de uma população. Eu acrescentaria o preparo técnico dos gestores diante dessas exigências do SUS. Quer dizer, a negociação na CIR, ela se faz com uma dupla entrada. Eu tenho que ter como gestor nas mãos todos os dados epidemiológicos do meu município. Então, estamos numa CIR aqui sentado 17 secretários municipais de saúde com os dados nas mãos. Eu sei quantas gestantes eu tenho, quantas crianças menores de 2 anos, idosos, homens, adolescentes, e sei qual é a demanda de saúde deles. E eu tenho que ver o que o meu município atende e o que ele atende a mais, que eu posso oferecer para os outros, e o que ele atende a menos, porque o outro tem que me oferecer. Então ele coloca uma responsabilidade de pactuar e de cumprir o pactuado. Mas isso exige preparo técnico dos gestores. E nós precisamos avançar em relação a isso ainda. As metas das redes, elas são previstas de acontecer no quadriênio. Né? Então nós começamos em 2012, quando chegar em 2015 nós temos que ter atingido 100% das metas. Então, por exemplo, número de gestantes que entraram no programa no primeiro trimestre, porque isso é um indicador de qualidade do programa, por variados motivos, né? Capacidade que você tem de intervir em situações de saúde e doença no primeiro trimestre, que vão evitar que o feto tenha danos causados, né? Sífilis, por exemplo. É uma questão, eu trato sífilis numa mulher no primeiro trimestre, provavelmente sem danos ao feto, e no terceiro trimestre, dificilmente sem danos ao feto. Então, se eu tenho no município hoje 50% das gestantes entrando no programa da atenção básica, se cadastrando como gestante no CIS pré-natal, que é um dos sistemas, o sistema mais importante da Rede Cegonha, e é o que menos é preenchido até hoje pelos gestores, porque ele não implica em repasse, ele implica em registrar o cuidado. Então também tem essa divisãozinha. Então, no quadriênio, em 2015, 100% das gestantes têm que estar captadas pelo programa no primeiro trimestre. Então, a primeira informação, ela pode até ser ruim. Vamos supor, 50%. É um número baixo. Eu tenho que programar a minha gestão, eu tenho que produzir fatos, maneiras com que eu consiga aumentar a captação de tal forma que no quadriênio seja de 100%. Né? Isso é fator de contratualização. E como contratualização vai ser lido aqui como repasse de recursos, tem um impacto forte nos gestores. Esse processo é um processo que vai colocar para conversar quem habitualmente não conversou ao longo desses um quarto de século de SUS, não é? Então, nós temos desde o envolvimento do Ministério da Saúde diretamente com a qualidade da atenção básica e esse feedback que vai se fazer pela avaliação como critério de repasse, não é? Porque até então não era. O critério de repasse era o número de procedimentos, era um repasse do recurso mediante um quantitativo de ações, mas não a qualidade do quantitativo de ações. Então, as redes e o PIMAC e todo esse esforço crava a avaliação qualitativa das ações. Isso é um avanço enorme. Os estados, porque eles têm uma posição, a gestão estadual da saúde, de tornar possível, de monitorar, de dar suporte para que essa extrema descentralização do Sistema Único de Saúde, porque o município ele faz adesão sem perguntar para o Estado se ele acha, se ele pode, se ele deve. Ele faz, né? E deve fazer mesmo. Agora, cabe ao Estado fazer com que ele consiga, não é, esse apoio institucional para que ele consiga cumprir com as metas previstas no quadriênio. Dos gestores municipais, pela pactuação e pelo, vamos dizer, constrangimento que será cobrado se eles não cumprirem a pactuação, e aí constrangimento, leia-se, retirada do recurso, não repasse desse estímulo.
Dos profissionais de saúde, porque na medida em que eles também serão avaliados pelos usuários e eles também são ouvidos nas suas demandas, né, eles estão envolvidos, e a comunidade, porque pela primeira vez o usuário do SUS vai avaliar a atenção básica e essa avaliação não é apenas uma opinião de ouvidoria, ela tem peso, porque ela soma a nota de avaliação da atenção básica, que implica em repasse de recursos. Então, nós temos uma esperança enorme, um investimento grande de que esse momento é um momento quase como um novo SUS. Né? Para a atenção básica, ele é um momento de clivagem realmente, em que algo novo e muito melhor vai se apresentar.